Começa agora Estudos das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Apresentação: Roberto Vitorino. Olá, amigo e amigo ouvinte. Olá você, seguidor nas nossas redes sociais. Estamos iniciando mais um estudo das mensagens do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, publicadas na coleção Fonte Viva, das edições da Federação Espírita Brasileira. Nosso programa ele é gravado, mas você pode se comunicar conosco enviando as suas perguntas, reclamações, sugestões, solicitando qualquer esclarecimento através de um dos nossos canais, pelo telefone 21 3386 1400, pelo WhatsApp 21 984 86 7633 ou por e-mail estudo@radioriodejaneiro.am.br. E nós então aguardamos o seu contato. Nós temos reprises às terças-feiras, às 2h30 da madrugada, e aos domingos, às 20h50, 10 para as 9 da noite. No nosso site, nós temos os 4 últimos programas no site radioriodejaneiro.digital. E no YouTube, Rádio Rio de Janeiro, na playlist, toda a nossa programação. E hoje, no nosso estudo, nós vamos ver a mensagem número 59 do livro Vinha de Luz, Política Divina, que nós vamos ouvir na voz do nosso conselheiro da Fundação, nosso irmão João Nogueira. Do livro Vinha de Luz, autoria de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Política Divina. E Emmanuel se baseia no Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 22, versículo 27, quando Jesus diz: Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. O discípulo sincero do Evangelho, comenta Emmanuel, não necessita respirar o clima da política administrativa do mundo para cumprir o ministério que lhe é cometido. O governador da terra entre nós, para atender aos objetivos da política do amor, representou antes de tudo os interesses de Deus junto do coração humano, sem necessidade de portarias e decretos respeitáveis embora. Administrou, servindo, elevou os demais, humilhando a si mesmo. Não vestiu o traje do sacerdote, nem a toga do magistrado. Amou profundamente os semelhantes e nessa tarefa sublime testemunhou a sua grandeza celestial. Que seria das organizações cristãs se o apostolado que lhes diz respeito estivesse subordinado a reis e ministros, câmaras e parlamentos transitórios? Se desejas penetrar efetivamente o templo da verdade e da fé viva, da paz e do amor com Jesus, não ouvides as plataformas do Evangelho Redentor. Ama a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração e entendimento. Ama o próximo como a ti mesmo. Cessa o egoísmo da animalidade primitiva. Faze o bem aos que te fazem mal. Abençoa os que te perseguem e caluniam. Ora pela paz dos que te ferem. Bendize os que te contrariam o coração inclinado ao passado inferior. Reparte as alegrias de teu espírito e os dons de tua vida com os menos afortunados e mais pobres do caminho. Dissipa as trevas, fazendo brilhar a tua luz. Revela o amor que acalma as tempestades do ódio. Mantém viva a chama da esperança, onde sopra o frio do desalento. Levanta os caídos.
Sê a muleta benfeitora dos que se arrastam sob aleijões morais. Combate a ignorância, acendendo lâmpadas de auxílio fraterno, sem golpes de crítica e sem gritos de condenação. Ama, compreende e perdoa sempre. Dependerás acaso de decretos humanos para meter mãos à obra? Lembra-te, meu amigo, de que os administradores do mundo são, na maioria das vezes, veneráveis prepostos da sabedoria imortal, amparando os potenciais econômicos, passageiros e perecíveis do mundo. Todavia, não te esqueças das recomendações traçadas no Código da Vida Eterna, na execução das quais devemos edificar o reino divino dentro de nós mesmos. Então, mais uma vez, Emmanuel nos fazendo refletir de uma maneira brilhante. E é muito interessante que quando se fala em política, a maioria de nós, brasileiros principalmente, temos uma certa aversão, né? Porque a gente confunde a política verdadeira com a política partidária, com a política do dia a dia ali, né? Então, a definição de política é a arte ou ciência de governar, de organizar, de dirigir e de administrar. Então, quando o Emmanuel intitula a sua página Política Divina, está dizendo aqui o que Deus quer de nós, o que Jesus quer de nós. Qual é essa ciência? Como é que nós devemos organizar, né? Como é que nós devemos dirigir tudo aquilo que está ao nosso alcance, né? Como é que nós vamos administrar as nossas próprias vidas? Então, ele vai se basear em Lucas, no capítulo 22, no versículo 27, eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Então, o primeiro exemplo que Jesus nos deu é de que nós estamos aqui para servir. Foi exatamente o que ele fez. E aí, se nós pegarmos aqui o Evangelho de Lucas, nós vamos verificar, ele é bem extenso, né? Esse capítulo, ele tem 71 versículos, e eu vou pensar algumas coisas e vou tentar abreviar aqui nas explicações, para que a gente possa pegar o contexto, né, em que foi escrito esse Evangelho de Lucas, né? O que eles vivenciaram naquele momento. Então, nós verificamos aqui, inicialmente, a questão da traição de Judas, em que ele, de certa forma, ele se oferece, né, para entregar Jesus por um verdadeiro equívoco, né? Nós sabemos que Judas, ele pertencia aos 12 apóstolos e estava sempre junto ali, acreditando, né, em tudo. Mas Judas era um negociante, né, vamos chamar assim, um comerciante, antes de se tornar apóstolo. Então ele tinha uma visão muito material das coisas e ele cuidava, inclusive, das finanças, né, do grupo. Mas ele acabou entregando Jesus, né? E um pouco antes de acontecer isso, nós vamos ter a Páscoa. Então, na refeição da Páscoa, nessa preparação, Jesus diz aos discípulos, né, para irem, né, até a cidade e lá iriam encontrar um homem com um pote de água e que deveriam ir até a casa dele e dizer-lhe, né, que onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos. E realmente assim foi feito, né? E prepararam a Páscoa. E quando Jesus está junto com os seus apóstolos nesse local, que foi cedido, né? Estão todos à mesa e é conhecido como a última ceia, né? Outros chamam de a Santa Ceia. E aqui tem muitos ensinamentos, né? Jesus diz: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer.
Então aqui Jesus, mais uma vez, já está dizendo que o sofrimento vem pela frente e que ele vai ter que dar o testemunho dele. Tá? Pois eu lhes digo, Jesus falando, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Então ele está mostrando que vai fazer aquela última ceia e que depois, só mais à frente, já no mundo espiritual. Então ele pega o cálice, né, deu graças e falou, tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo, isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vós. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai como foi determinado, mas ai daquele que o trai. Então, essa passagem, a Igreja Católica e várias igrejas evangélicas, né, tem todo este rito, né, com uma importância muito grande, porque é Jesus falando que está concluindo a sua missão e que ele vai para preparar o reino de Deus. E que ali naquele grupo, que era um grupo de confiança, ainda assim havia um traidor. Mas esse traidor, ele tinha que cumprir a sua parte. Então ele cumpriu, mas como diz, ai daquele que o trai. Mas nós sabemos que Judas depois foi resgatado por Jesus, né? Jesus vai buscá-lo, leva um tempo e resgata Judas, já bastante arrependido, né? Suicida, estava em sofrimento, mas Jesus o traz de volta e existem vários livros aí que falam de outras reencarnações de Judas, né? Então é interessante porque entre os próprios apóstolos, né, ficaram todos perguntando, cada um, uns para os outros, quem será que é? Sou eu? É você? Então essa discussão aconteceu e Jesus diz, os reis das nações dominam sobre elas e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim, pelo contrário, o maior entre vós deverá ser como o mais jovem e aquele que governa como o que serve. Então Jesus aqui diz, em outras palavras, que a autoridade ela existe tanto no ambiente material, né, na nossa vida material, como na ambiência espiritual. Então, nós vamos ter que exercer as nossas atividades, e ele deixa bem claro, como aquele que serve. Então, como serviçal, nunca como Senhor, porque o Senhor é Deus, né? E ele complementa, né? Porque quem é o maior? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido do meu lado durante as minhas provações, e eu lhes designo um reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino e sentar-se em tronos julgando as 12 tribos de Israel. Então Jesus aqui deixa muito claro que ele está partindo, mas ele deu os exemplos como servidor e está dizendo que os continuadores, né, os apóstolos, seus discípulos, iriam fazer a mesma coisa e que ele está lá preparando um reino que não é da terra, né? E aí, mais adiante, Jesus ainda diz, né, que eu orei por você para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos.
Então, nessa hora, Simão Pedro, né, é que questiona Jesus, né? Então é Simão Pedro que fala isso, né? E Simão diz: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. E Jesus lhe diz: Pedro, antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Então aqui Jesus sabia exatamente o que ia acontecer. O Pedro é exatamente a postura dele, a da maioria de nós, né? E dizemos que vamos fazer acontecer, vamos fazer tudo certinho, da melhor maneira, né? Mas acontece que na hora realmente de realizar, nós falhamos ainda. Então nós ainda somos espíritos muito devedores, muito ainda pequenos, né, diante da grandeza de Jesus. Mas Jesus também nos diz, né, que está escrito: ele foi contado com os transgressores com relação a Judas, né? E eu lhes digo que isto precisa cumprir-se em mim. Então havia uma previsão, aquilo estava escrito, né? Jesus diz: sim, o que está escrito ao meu respeito está para se cumprir. Então aqui mostra Jesus a sua confiança em Deus, na sua missão e o cumprimento das Escrituras, porque ele veio exatamente para confirmar, né, tudo o que havia na lei e os profetas. Então tudo que foi pregado ao longo de tantos anos, né, antes de Jesus, era válido, estava se cumprindo, né? E depois Jesus vai para o Monte das Oliveiras com os seus discípulos e lá no lugar ele diz, né, orem para que vocês não caiam em tentação. Então todos nós estamos sujeitos a tentações e aí nós temos que estar sempre orando, né? Então Jesus se afasta um pouco, se ajoelha e começa a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E é assim que nós devemos orar, pedindo proteção nos momentos de tentação, mas aceitando sempre aquilo que Deus colocar à nossa frente, né? E nessa hora aparece um anjo do céu para Jesus, né? E ele, ainda um pouco angustiado, né, ele ora mais intensamente. E o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza, né? E aí Jesus pergunta: por que estão dormindo? Perguntou. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Então Jesus aqui dá para a gente o exemplo da oração e da vigilância, que são fundamentais, né? Na sequência, aparece então a traição de Judas, né? E quando os chefes dos sacerdotes, os oficiais da guarda, né, estavam ali para buscar Jesus, Jesus diz, né, estou chefiando alguma rebelião para que vocês tenham vindo com espadas e varas? Ou seja, as pessoas daquela época, né, os sacerdotes principalmente, os seus seguidores, eles achavam que a política daquela época estava em risco, a política material, né, a dominação de Roma e a dominação dos dirigentes dos hebreus, né? Mas aí então Jesus nos diz: todos os dias eu estava com vocês no templo, e vocês não levantaram a mão contra mim, mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Então está mostrando que eles estavam influenciados pelas trevas, por seus obsessores, por aqueles que não queriam que Jesus aparecesse e desse o seu testemunho, né? E logo a seguir, né, Jesus é preso e nós vamos ver que realmente Pedro nega 3 vezes, né, quando reconhecido, né? E Jesus então é levado ao Sinédrio, né, e levado diante de todos eles, né? E alguém diz para ele: se você é o Cristo, diga-nos. E Jesus responde: se eu vos disser, não crereis em mim.
E se eu vos perguntar, não me respondereis. Mas de agora em diante o Filho do Homem está assentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Perguntaram-lhe todos: então você é o Filho de Deus? E Jesus diz: vós estáis dizendo que eu sou. E aí eles disseram: por que precisamos de mais testemunhas? Acabamos de ouvir dos próprios lábios dele. Então já havia ali um pré-julgamento, uma parcialidade, né? E é muito comum a gente cometer esse erro até hoje, né? A gente ouve o que a gente quer e não aquilo que realmente foi dito. Nós temos um bloqueio mental para ouvir realmente aquilo que está sendo dito e não aquilo que a gente quer ouvir. Então, nós precisamos realmente orar por todos esses irmãos, por nós, principalmente, porque tudo isso que foi relatado aqui, nós costumamos fazer. Negamos a Jesus com as nossas ações, né? Não oramos o suficiente, dormimos ao invés de vigiar na hora que precisa vigiar. Então nós cometemos tudo isso. Parece que Lucas está falando exatamente para cada um de nós, e não deixa de ser verdade, né? E Emmanuel, então, na sua página, ele diz: o discípulo sincero do Evangelho não necessita respirar o clima da política administrativa do mundo para cumprir o ministério que lhe é cometido. Nós não precisamos entrar na política partidária, na política das nações, para realizar as nossas tarefas. Mas nós devemos acompanhar e aqueles que se sentirem motivados devem participar, porque afinal de contas é para organizar a nossa sociedade, né? Mas o Emmanuel nos lembra, né? O governador da terra, que é Jesus, né? Entre nós, para atender aos objetivos da política do amor, representou, antes de tudo, os interesses de Deus junto do coração humano, sem necessidade de portarias, decretos, embora sejam respeitáveis. Ou seja, essas portarias, decretos, as legislações, elas são importantes para a sociedade, mas para nós realizarmos a nossa vida de cristão, de seguidor de Jesus, cumprir aquilo que Jesus nos colocou diante de nós, né? E Deus colocou para nós, nós estamos aqui para administrar servindo, como Jesus ensinou, né? Humilhando-se a si mesmo. Então o Emmanuel lembra: Jesus não vestiu o traje do sacerdote nem a toga do magistrado, não teve ação nenhuma na política externa, na política material. Esteve sim, amando profundamente os semelhantes, testemunhando a sua grandeza celestial. Então, é aí que a gente precisa nos concentrarmos, né? E essas organizações cristãs, elas não precisam de nada disso do mundo material, né? E Emmanuel nos adverte: se desejamos penetrar efetivamente o templo da verdade, da fé viva, da paz e do amor com Jesus, não ouvides as plataformas do Evangelho Redentor. Então a nossa cartilha no nosso mundo material é seguir o Evangelho de Jesus. Então, simplificando, amar a Deus, amar o próximo, cessar o nosso egoísmo, fazer o bem àqueles que nos fazem o mal, abençoar aqueles que nos perseguem, que nos caluniam, orar pela paz daqueles que nos ferem, bendizer todos os nossos irmãos, repartir as alegrias com os dons da nossa vida, com aqueles menos afortunados, com os mais pobres do caminho, dissipar trevas, brilhando a nossa luz, revelando o amor que acalma as tempestades do ódio, manter a chama da esperança onde tem o frio do desalento, levantando os caídos, sendo muleta para aqueles chamados aleijões morais, né? Aqueles que
moralmente estão caídos, que não entenderam, né? Então, tudo isso é exemplo que vem para nós. E o que nós precisamos é amar, compreender e perdoar sempre. Então, é isso que Jesus espera de nós. Então, os administradores do mundo são, na maioria das vezes, prepostos veneráveis da sabedoria imortal, amparando os aspectos materiais, econômicos, aqueles aspectos passageiros, perecíveis, mas nós não podemos jamais esquecer do código da vida eterna, quando executarmos todas as nossas atividades e o principal, edificar o reino divino dentro de nós próprios. Então a nossa transformação, a política divina que nós devemos colocar na prática é exatamente aquela do nosso autoaperfeiçoamento e dando os testemunhos, na medida do possível, porque ainda somos imperfeitos, todos os testemunhos que Jesus nos deu, que nós sejamos seus fiéis seguidores. Meus irmãos, muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Estudo das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier.